Mas, Cláudia, eu não estou podendo gastar muito. Minha amiga, calma, você vai aprender a usar o seu dinheiro, a lidar com o seu dinheiro de forma inteligente, fazer render mais, conseguir chegar até o final do mês, tá? E às vezes, até o que é mais importante, fazer esse dinheiro render, te dar possibilidades de relaxar um pouquinho em relação ao futuro. Eu sei que não é fácil, principalmente para quem é aposentado, pensionista, né? E aí você fala, puxa vida, eu queria, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro guardado, eu queria ter um pouquinho para ter uma reserva para uma hora que eu tenha necessidade. Então hoje a gente tem um planejador financeiro, especialista em finanças, que vai nos ajudar. É o Jeff Platzlaff e vai responder todas as suas dúvidas. Seja bem-vindo, Jeff, obrigada por estar aqui. Olá. E vamos aprender mais com você. Quando eu me deparei com esse tema, eu pensei, puxa vida, investimento na terceira idade é uma coisa muito difícil, porque normalmente na terceira idade as pessoas já estão ganhando pouquinho, né? Aposentadoria, pensão, não é brincadeira, porque os gastos com medicamentos também aumentam. Com certeza. Quanto mais a gente conseguir se organizar com antecedência, mais fácil fica. E claro, a gente também vai, aos poucos, nesse momento que a gente deveria só curtir, economizar um pouquinho, principalmente para quem ainda não fez aquela reserva. Olha lá, então é possível. Com certeza. É possível guardar dinheiro mesmo para quem ganha muito pouco? Com certeza. Quanto mais a gente se organizar, mais fácil vai ser da gente guardar dinheiro. Essa organização que é a parte mais difícil. Mas Como é que a gente se organiza, Jeff? primeiro, a gente precisa saber quanto a gente ganha, isso é mais fácil. E principalmente, onde a gente gasta. Quanto mais a gente organizar onde a gente gasta esse dinheiro, mais a gente vai poder direcionar ele para aquilo que a gente gosta. Seja aquela garantia, se a gente precisar de um bom médico ou de um plano de saúde, ou até, por que não, viajar um pouquinho mais. Tá, então vamos lá. Como é que a gente fica sabendo para onde é que está indo o nosso dinheiro? A ideia principal é sempre se julgar. A melhor forma é você anotar esses gastos. Pode ser com um aplicativo, pode ser numa planilha para quem já é um pouco mais tecnológico, ou até naquele caderno. Sabe aquele caderninho que você tem em casa, que você deixa anotado várias coisas? Anote. Quanto mais você anotar as coisas, mais fácil vai ser de você saber quanto você está gastando com alimentação, com transporte, com todas as suas despesas. E aí sim, a gente define se faz sentido ou não você gastar tanto com essa alimentação, com essa viagem, e aí fica mais fácil. É verdade, porque às vezes a gente não percebe, mas do pouquinho que a gente pensa que não faz diferença é que a gente poderia salvar aí um troco para colocar lá naquele investimento, não é verdade? Eu já ouvi falar que a gente gasta muito dinheiro nessas migalhinhas do dia a dia. Isso é fato? A gente gasta mais nessas migalhinhas do dia a dia do que nos nossos gastos fixos de uma forma geral. Principalmente quando a gente vai no mercado com fome e gasta um pouquinho mais. Sabe aquela lista que a gente não segue? Pois é, ela estraga o orçamento dos brasileiros e aí fica mais difícil da gente aplicar, investir um pouquinho todos os meses. Tem que ficar de olho aí, seguir a lista e não ir com fome no supermercado. Apesar de que hoje, com fome ou sem fome, a conta do supermercado tá cara, tá alta. Não tá brincadeira não, né, minha gente? Tá. Para economizar no supermercado, você ainda aposta nas compras em grande quantidade ou isso é uma besteira, porque a gente acaba perdendo um pouco do alimento porque pode passar da validade? Quanto mais a gente se organizar, mais fácil fica. Eu, particularmente, prefiro que você faça as compras em grande quantidade dos itens que não estragam. Arroz, feijão e agora está vindo uma redução de impostos. Então, vários produtos vão ficar mais baratos. Sabe aquele azeite que a gente tanto gosta? A princípio, esse ano, esses próximos meses, já vai ficar mais barato. Deus te ouça. Então também é bom a gente ficar esperto aí, porque se vai vir redução de impostos, não é melhor não ficar fazendo estoque de nada, porque vai comprar mais caro, de repente vai ficar mais barato, né? Deus te ouça, é o que a gente espera, o que a gente merece. Afinal de contas, a gente paga tanto imposto, né? Então a gente merece aí ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de fazer nosso supermercado. Aonde a gente também desperdiça dinheiro? Eu acho que a principal forma de desperdício de dinheiro é com gastos que a gente nem percebe. Taxas, tarifas e principalmente aqueles gastos de
excessivos em alguns lugares. Por exemplo, presentes. Será que a pessoa que você deu o presente no ano passado lembra que foi você que deu esse presente? Precisava ser tão caro? Será que não poderia ser uma pequena lembrancinha? Essa organização vai ajudar muito para que você não gaste tanto e, ao mesmo tempo, seja lembrado. Faça presentes à mão, faça boas lembranças e, claro, para que pagar um monte de taxa, tarifa, streamings de forma geral? Vamos cuidar bastante nesse sentido, que a gente economiza muito para poder investir de uma forma mais saudável. É verdade. Eu não sei se você tem hábito de assinar aí televisão e esses streaming, mas hoje existem oportunidades de você baratear só de aceitar ter uma propaganda pequena ali. E você, de repente, está com tempo, pode assistir um filme, esperar um pouquinho da propaganda. Até nesse momento vai ser o seu lembrete para levantar e tomar água, por que não? Já economiza, não é verdade? Você falou de taxas, às vezes a gente não tem o hábito de conferir extrato bancário. Ali pode ter um monte de taxa que a gente não precisa pagar, né? Com certeza. Todos os bancos oferecem a tarifa essencial, que é uma forma de você não pagar tarifa, e tem os serviços essenciais lá incluídos. 4 saques, várias transações, de uma maneira fácil, sem gastar muito dinheiro. Da mesma forma, as tarifas, esses streamings que você comentou agora. Esses streamings, se nós assinarmos os básicos no Brasil, são quase R$400 no bolso de cada brasileiro. Já imaginou R$400 por mês, por pessoa aí da sua casa? Não, gente, e que tempo que alguém tem para assistir tanto filme, né? Ver tanta coisa. A gente não tem tempo, até porque você está acompanhando nossa programação aqui na Rede Vida, e eu quero que você fique com a gente também, né? Porque aqui você vai aprendendo, a gente tem conteúdo de valor, tá bom? Agora vamos lá. Pensou em todas essas economias, sobrou dinheirinho. Como é que a gente vai investir? A gente tem alguns slides e eu já vou pedir para a produção colocar para a gente ir acompanhando aqui. E esses números já me deixam de cabelo em pé. Mas a ideia é justamente essa. Eu quero mostrar para o brasileiro que a gente tem muita opção de investimentos. E qual que é a primeira sugestão? Vamos alinhar os investimentos com o prazo de utilização. Então eu trouxe alguns investimentos pensando em prazos um pouco mais longos para nós termos uma referência. Então, de início, eu vou trazer alguns títulos públicos do governo federal, que são conservadores, eles não são títulos que são muito arriscados se você levá-los até a data de vencimento. Os títulos que eu trouxe, eles têm vencimento em 2030, 2045, eles começam a permitir que você tenha renda a partir dessa data. Então, já imaginou você ter um salário todos os meses a partir de 2030? Já imaginou você com um salário, além lá do seu INSS, a partir de 2045, 50, 55? A gente tem muita opção. Então, esse é o primeiro ponto. Alinhe os investimentos com a data de utilização. E aí, quem é mais novo tem grandes vantagens nesse sentido. A próxima tela vai trazer para a gente uma simulação se a gente fosse fazer esse investimento até 2065. A gente que é um pouquinho mais jovem, a gente tem um pouco mais de tempo. Será que eu vivo até 2065? Não, 2025 para 2065, 40 anos, né? Eu já tô com 54, já vou estar com 94 anos. Ainda vou estar viva, porque eu vou morrer com 102, eu já falei isso para vocês, mas já tem que começar antes, né? Porque de repente é melhor deixar ele liberado um pouquinho antes. Esses produtos que você está usando estão fazendo muito bem para você. Eu tô com a cabeça boa, porque tem que chegar um pouquinho antes, né? Porque para você já aproveitar, porque se você deixar o dinheiro preso lá numa emergência com 94 anos, seu dinheiro ainda está preso. Exato. Não vale a pena. E é por esse motivo que a gente vai direcionar o dinheiro sempre para data de vencimento. Então, esse investimento que ele começa a render, ele vai rendendo de hoje e em 2065, por 20 anos, ele paga para você um valor mensal de rendimento como se fosse um salário. Tem títulos bem mais curtos, tem título agora para daqui a 2, 3 anos, mas eu trouxe um exemplo para mostrar que quem é novo pode garantir uma aposentadoria milionária com pouco dinheiro. Vamos usar esse tempo que a gente tem a nosso favor. Esse exemplo que eu trouxe na tela. Então, por exemplo, para se aposentar lá daqui a 40 anos. Então, vai começar a carreira agora, daqui a 40 anos vai se aposentar. Se você aplicar hoje 1.000 e mais todos os meses R$50, você vai ter tranquilamente R$3.000 todos os meses de renda.
Então você vai colocar 1.000 e todo mês põe 50. Vai chegar lá em 2065 com R$ 3.000 por mês. Por mês. Ó, viu? Já aumenta. Ó, pensa, aí você tem a sua aposentadoria mais 3.000. Já ficou melhor, né? Dá para viajar, não dá? Já dá para fazer umas coisinhas, já dá para aproveitar. Maravilha. E essa é a estratégia desse investimento. Então, esse é um exemplo mais longo, mas a gente tem outros prazos também mais curtos. Trouxe mais algumas simulações para a gente. Se a gente olhar, a gente pode aplicar valores de 1.000, de 100, vários valores. Então, eu trago uma simulação com 1% ao mês. Esse 1% ao mês, em 20 anos, vai ser quase 1 milhão. É um bom valor, né? Oh. Tanta gente que fica aí, ó, e não consegue chegar de jeito nenhum a esse valor, não é verdade? Porque não se planejou, porque pelo que a gente está entendendo com o Jeff aqui é organização. Exatamente isso. E, Jeff, eu não consigo guardar R$ 1.000 por mês, eu consigo guardar R$ 100 por mês. Você vai ter mais de R$ 100.000. Maravilha. Então, muito bom. Tem várias simulações que a gente pode fazer e a gente pode conversar sobre várias estratégias. Mas o que eu quero trazer para o nosso telespectador é que ele precisa se organizar. Se deixar para fazer depois você não vai ter dinheiro. Então, começa agora, organizando as finanças para aplicar um pouquinho todos os meses e, por que não, os filhos também poderem organizar essas previdências e essa organização. E aí a gente tem várias opções de investimentos. Eu falei inicialmente dos títulos públicos, que são os mais conservadores. Mas a gente tem outras opções também. Tem as famosas previdências, porque além do INSS, a gente também tem as previdências privadas. Pode ser através da empresa, para quem ainda está trabalhando na empresa, ou você mesmo guardar um dinheirinho todos os meses. Se a gente for para a próxima tela, a gente tem vários tipos de previdências. Alguns para pagar menos imposto, outros que dão benefícios maiores lá na frente. Não vou entrar em tanto detalhe técnico agora para os nossos ouvintes, mas a ideia aqui é mostrar que se você se organizar e guardar um pouquinho todos os meses, a gente pode utilizar várias vantagens, como, por exemplo, não ter tanto trabalho no inventário caso aconteça alguma coisa. Qual que seria o melhor investimento para não ter trabalho no inventário? A melhor estratégia para você, aí de casa, não ter muito trabalho no inventário é fazer uma previdência privada, seja V ou PGBL, porque já vai diretamente para quem você quiser esse valor, sem a necessidade de passar por inventário. Quer dizer, na verdade, o trabalho do inventário não vai ser seu, porque nessa altura do campeonato você já foi morar com Deus, né? Mas para os filhos não terem dor de cabeça, não ter aquele estresse, briga e etc. Então seria PGBL ou VGBL. Isso, que é a famosa previdência. Então, a previdência privada, ela tem várias vantagens de facilitar essa sucessão. E aqui nós estamos falando de famílias tradicionais. É o pai, a mãe e os filhos. Mas quantas vezes surge um filho fora do casamento? E quando você quer deixar dinheiro para aquela pessoa que te cuidou a vida inteira? Você não tem mais ninguém da sua família que te cuida. A previdência, ela permite esse direcionamento. Então, você já consegue direcionar os valores diretamente para essa pessoa. Então, você acaba sendo mais gentil e grato e, com certeza, essa pessoa vai gostar de saber que você lembrou dela porque ela cuidou de você a vida toda. Perfeito. Temos perguntas, Jeff. Vou pedir para a produção já colocar a pergunta na tela. Amo quando você participa. Muito obrigada pela sua participação. Lá no nosso Vida Melhor Oficial, tá? Todas as participações são através do nosso Instagram. A Larissa Pereira, ela quer saber o seguinte: tem um pouco de dinheiro em uma conta. Eu queria saber qual investimento eu posso aplicar para que eu possa resgatar todo mês para pagar algumas contas, mas que vale a pena por conta dos impostos. Vamos lá. Para o investimento tradicional do seu dia a dia, a melhor estratégia é deixar num banco fácil de você mexer, daquele bancão que você tem a conta, mas rendendo no mínimo 100% do CDI. Pode ser num título público, pode ser num CDB, aquelas caixinhas daqueles bancos famosos. Então, esses investimentos são os investimentos ideais para aquele dinheiro que você quer mexer a qualquer momento. Esse dinheiro, ele não é direcionado para quem quer lá na frente se aposentar. É para quem precisa agora desses investimentos. Investimentos simples, fáceis de mexer, até porque você tem um planejamento de um valor mensal. Daqui a pouco você precisa mais. E aí? Então, esse investimento permite que você retire até mais, se você quiser.
Tá joia. Obrigada, Larissa, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela é da Elisângela. E ela diz: eu fiz uma previdência para deixar para o meu filho, mas me falaram que é o pior investimento. Qual seria o melhor? Vamos lá. A Previdência, ela tem vários detalhes que precisam ser explicados. A Previdência, ela pode ter um imposto que começa em 35%, é pesado, até zero. Então, essa é a vantagem. Se você souber usar esse imposto a seu favor, vai ser o melhor investimento que você fizer. Mas qual que é o grande detalhe? Olhe para a rentabilidade. As previdências mais antigas têm uma rentabilidade muito baixa. Então, as novas previdências, elas são mais rentáveis. Então, previdência é um ótimo investimento, desde que ela esteja alinhada com o prazo e o objetivo. Se você guardou esse dinheiro lá para o seu filho, para ele poder fazer a faculdade dele, ou pagar a faculdade, ou comprar um carro, daqui a 15, 20 anos, você vai pagar a alíquota mínima de imposto, que vai ser ou 10 ou até ficar isenta, dependendo dessa estratégia. Então fica interessante, mas se você precisar desse dinheiro agora, porque ele teve um imprevisto e você precisou sacar tudo, vai sair muito caro. Ah, o imposto fica alto quando você saca antes da época, é isso? Exatamente isso. Tá. Por isso da importância de você alinhar os seus investimentos com o prazo de utilização. Dinheiro que você precisa agora, fácil de mexer, CDB, aplicação fácil. Dinheiro que você não precisa agora, deixa na Previdência, para longo prazo. E aí sim, a gente vai fazendo essa distribuição. Para longo prazo, você considera o melhor investimento? O investimento de longo prazo, você consegue deixar travado e pode correr mais risco. O investimento de curto prazo, você não pode correr risco nenhum. Porque se você precisar do dinheiro, você precisa tirar. Então, por exemplo, Jeff, eu gosto de investir em ações, investimentos arrojados. Estou nem falando do Bitcoin. Então, investimentos arrojados. Não é um investimento para curto prazo. Esse é o tipo de investimento pensando em médio e longo prazo. Então, por que não fazer um investimento de parte desse valor para daqui a 5, 10, 20 anos em estratégias de risco? Essa é a estratégia que funciona. Tem gente que acha que para ter uma previdência privada, ela vai precisar pagar todo mês uma quantia definida. E não é assim que funciona, né? Era bom explicar isso, porque tem gente que fala, mas vou fazer uma previdência e se eu parar de pagar, o que vai me acontecer? Vamos lá. A previdência privada, você pode sim pagar todos os meses. É uma boa estratégia para quem quer ir aumentando esse valor no longo do tempo, mas ela não é obrigatória, porque pode acontecer de num mês você se apertar. Nossa, Jeff, estou passando por um problema de saúde, agora pelos próximos 2 anos eu não consigo guardar mais. Não tem a obrigação. Claro, se você acordou com o banco, queria depositar todos os meses, se você não avisar, ele vai continuar debitando da sua conta. Mas a Previdência tem a característica de incentivar você a fazer essa poupança todos os meses. Então, a Previdência, ela é interessante sim com esse depósito mensal, mas ele não é obrigatório. Não é obrigatório. Muito bem, próxima pergunta, vamos lá. Obrigada a todos que estão participando. Camila Martinelli, trabalho como informal, tenho 37 anos. Queria saber qual o melhor investimento para fazer uma aposentadoria. Vamos lá. Os títulos públicos são uma ótima estratégia. Aí vai depender um pouco se você também paga INSS ou não paga. Então, tem alguns detalhes ali. Títulos públicos funcionam para todos os perfis de investidores. E claro, os títulos mais longos, sabe aquela primeira tela que eu trouxe para a gente, para você se aposentar lá na frente, 2040, 2060, esses títulos, se você precisar, você pode tirar antes. Não é o plano, mas é uma estratégia que funciona super bem e a principal ideia é: divida o seu dinheiro. Uma parte para usar agora, uma parte para realizar desejos, porque senão você vai querer viajar e vai destruir parte da sua aposentadoria. E a parte da aposentadoria, que ela está comentando com a gente, que de fato são investimentos mais longos. Pode ser na Previdência ou até um título público mais longo, de preferência atrelado à inflação, que protege o nosso poder de compra. Maravilha, muito bom. Vamos lá, tem mais pergunta? Ana Maria Rosa, e ela quer saber qual é o valor mínimo da aposentadoria que pode começar a investir. Não temos valor mínimo. Essa é a boa notícia. Na verdade, não é que não temos valor mínimo. O valor mínimo é R$50, R$100, são valores bem acessíveis. Então, a gente consegue começar com o valor que você tem aí na sua casa. E, principalmente, você pode aplicar todos os meses aquilo que dá. Então, tem meses que não vai dar. Esse mês eu estou sem dinheiro. Então, você não aplica. Entre não aplicar nada e aplicar R$50, sempre aplica R$50.
tem uma estratégia bem legal que eu utilizo no mundo dos investimentos, que é o seguinte: no mês que você estiver devendo dinheiro, vai faltar, aplique nem que seja R$10. Porque essa disciplina de você guardar dinheiro todos os meses vai fazer que quando você tenha ainda mais dinheiro para guardar, você não gaste. Você priorize esses investimentos. Essa constância, essa disciplina vai fazer com que você tenha dinheiro. Por isso que eu trago exemplos para a gente de investimentos longos, 40, 50 anos. Eu sei que para o brasileiro tradicional isso assusta, mas eu quero que vocês pensem se não vale a pena você guardar um pouquinho todos os meses. 10, 20, 50, R$100 todos os meses vai fazer a diferença lá na frente. Maravilha. Obrigada, Jeff. Jeff Patzlaff, ele tá no Jeff Planner, com 2 N's, tá? Jeff Planner. Entre lá no Instagram, segue, porque você vai aprender muito sobre investimentos, finanças com o Jeff. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Prazer sempre estar com vocês. Obrigada.